Pedro estava decidido a mudar completamente o rumo daquele julgamento. Diante de todos os presentes, ele prometia desmascarar Ademir e revelar uma verdade chocante que poderia destruir toda a estratégia da acusação. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa observava tudo à distância. Francesca carregava consigo um segredo capaz de salvar Adriana e expor os verdadeiros responsáveis por toda aquela tragédia. Tudo começou quando o juiz anunciou que Pedro não poderia mais atuar na defesa de Adriana. A notícia caiu como uma bomba dentro do tribunal. O ambiente ficou tomado por uma tensão sufocante. Sentada no banco dos réus, Adriana sentia o peso do desespero. Seus olhos demonstravam medo e tristeza diante da possibilidade de perder a liberdade. Ao seu lado, Pedro mal conseguia esconder sua revolta. Inconformado, ele baixou a cabeça e tentou processar tudo aquilo. Não posso acreditar. O que será da Adriana agora? Eu prometi que faria tudo para ajudá-la. Antes que pudesse continuar seus pensamentos, Kleber levantou-se e pediu a palavra. Excelência, a defesa solicita um recesso de 15 minutos para reorganizar sua estratégia. O pedido foi aceito imediatamente. Enquanto isso, Ademir observava tudo com um sorriso de satisfação. Convencido de que havia vencido mais uma batalha, pensava consigo mesmo que Pedro jamais teria capacidade para enfrentá-lo. Minutos depois, Pedro, Adriana e Kleber reuniram-se em uma sala reservada. O clima era de preocupação. Meu pai está manipulando todo mundo, disparou Pedro. Ele está distorcendo a relação que Arthur tinha com Adriana e transformando tudo em uma narrativa mentirosa. Kleber tentou manter a calma. Pedro, é exatamente isso que ele quer. Ademir percebeu seu abalo emocional. Ele não está apenas atacando Adriana. Está atacando você também. Adriana concordou. Kleber tem razão. Quando Ademir começou a falar sobre aquela noite, eu vi sua reação. Não podemos perder o controle agora. Pedro respirou fundo e encarou Adriana. Eu prometi que vou tirar você daqui. Não vou permitir que destruam sua vida para proteger os interesses daquela família. Kleber então apresentou sua estratégia. Precisamos mostrar que os verdadeiros beneficiados pela morte de Arthur são os próprios irmãos dele. Eles tinham motivos para agir. O que nenhum dos três sabia era que Francesca observava tudo do corredor. Escondida, ela acompanhava cada movimento com atenção. A hora deles está chegando, murmurou. Adriana será inocentada. De volta à sala, Kleber reafirmou seu compromisso. Eu não vou desistir. Vamos provar sua inocência. As palavras deram um pouco de esperança a Adriana, mas Pedro continuava furioso. Não basta provar que Adriana é inocente. Se meu pai trapaceou para vencer esse processo, eu vou expor tudo diante do tribunal. Do lado de fora, Francesca ouviu aquelas palavras e sorriu discretamente. Calma, Pedro. Muito em breve tudo será revelado. Nesse momento, Ademir apareceu na sala. Com sua habitual arrogância, exigiu que a reunião fosse encerrada imediatamente. A provocação foi suficiente para fazer Pedro perder a paciência. Você não tem escrúpulos. Está fabricando uma condenação. Kleber tentou impedir uma discussão maior. Pedro, se controle. Mas Pedro não recuou. Eu conheço seus métodos, pai. Você acha que é intocável, mas eu sei exatamente quem você é. Adriana também enfrentou Ademir. O Arthur confiava em você. E agora você protege justamente aqueles que o prejudicavam. Ademir respondeu sem demonstrar qualquer remorso. Vergonha não ganha processos. Minha obrigação é proteger os interesses da herança. Após deixar a sala, Ademir seguiu até um local reservado do tribunal e encontrou-se com o juiz. Os dois iniciaram uma conversa que jamais deveria acontecer longe dos olhos do público. O que eles não perceberam era que Pedro observava tudo escondido. Ao ouvir as palavras trocadas entre os dois, Pedro ficou chocado. O advogado insinuava favores antigos e cobrava tratamento especial durante o julgamento. O juiz demonstrava desconforto, mas não encerrava a conversa. Sem perder tempo, Pedro pegou seu celular e começou a gravar tudo. Não acredito que estou vendo isso, sussurrou. A gravação registrava cada detalhe. Ademir deixava claro que queria facilitar o caminho da acusação, enquanto o juiz dava sinais preocupantes de parcialidade. Naquele instante, Pedro percebeu que tinha nas mãos algo capaz de derrubar não apenas seu pai, mas todo o esquema que estava sendo montado contra Adriana. Ele segurou o aparelho com firmeza. A queda de vocês começou agora. Após o recesso, todos retornaram aos seus lugares no plenário. O clima estava ainda mais pesado. Antes mesmo de conceder a palavra à defesa, o juiz fez uma declaração que abalou Adriana e seus aliados.
Segundo ele, a situação da ré era extremamente desfavorável, e seria muito difícil escapar de uma condenação diante das provas apresentadas pela acusação. As palavras soaram como uma sentença antecipada. Kleber levantou-se imediatamente. Excelência, a defesa repudia essa declaração. O senhor não pode se manifestar dessa forma antes do encerramento do julgamento. Um burburinho tomou conta do tribunal. Ademir aproveitou para provocar. Relevem a emoção do meu colega. Ainda lhe falta experiência para compreender certas situações. O juiz então ordenou que Kleber se sentasse e ameaçou encerrar a sessão caso ele continuasse questionando sua postura. Foi nesse momento que Pedro se levantou. Com firmeza, ele encarou o magistrado. Quem deveria ficar em silêncio é o senhor, excelência. Não existe moral para ameaçar a defesa quando este julgamento está sendo conduzido com base em acordos feitos nos bastidores. O choque foi imediato. Ademir tentou conter o filho. Você perdeu completamente o juízo, Pedro. Mas Pedro não recuou. Eu prometi que vou salvar Adriana e vou cumprir minha palavra. Em seguida, apontou para o pai e para o juiz. Vocês manipularam este julgamento desde o início. Furioso, o magistrado ordenou que os seguranças retirassem Pedro do tribunal. Antes que alguém pudesse se aproximar, ele ergueu o celular. O ninguém encosta em mim. Eu tenho provas. O silêncio tomou conta do plenário. Pedro apertou o botão de reprodução e o áudio da conversa entre Ademir e o juiz ecoou por toda a sala. As gravações revelavam uma conversa comprometedora que colocava em dúvida toda a imparcialidade do julgamento. O caos se instalou. Jurados, advogados e espectadores ficaram chocados. Sem saída, o juiz anunciou um recesso emergencial e informou que outro magistrado assumiria o caso. Enquanto todos deixavam o local, Pedro foi abordado por uma mulher misteriosa no corredor. Era Francesca. Ela elogiou sua coragem e mencionou Otoniel, o avô de Adriana. Pedro ficou intrigado. Quem é você? Como conhece o avô da Adriana? Francesca respondeu calmamente. Sou uma velha amiga dele. E estou aqui para impedir uma grande injustiça. Antes de partir, ela deixou um aviso. Volte para o tribunal quando a sessão recomeçar. O verdadeiro espetáculo ainda está por começar. Dias depois, chegou o momento decisivo. O julgamento foi retomado e toda a família Brandão estava presente. Pilar e Ademir demonstravam confiança absoluta na condenação de Adriana. Já Adriana e Kleber mantinham apenas uma pequena esperança de que a verdade finalmente aparecesse. Quando foi chamada para depor, Adriana declarou diante de todos que era inocente. Ela explicou que Arthur havia proposto um casamento de conveniência para proteger seu patrimônio da própria família. Segundo ela, alguém havia planejado tudo para incriminá-la. Ademir aproveitou a oportunidade para atacá-la. Chamou Adriana de interesseira, manipuladora e oportunista. Mas Kleber reagiu imediatamente. Objeção. O advogado está fazendo acusações sem apresentar provas concretas. A objeção foi aceita. Mesmo assim, Pilar perdeu o controle e começou a insultar Adriana diante de todos. O juiz precisou ameaçar expulsá-la para restaurar a ordem. Do lado de fora, Francesca observava tudo em silêncio. Ela sabia que seu momento estava chegando. Enquanto isso, Otoniel percebeu sua presença e foi até ela. Ao vê-la, ficou emocionado. E Francesca, o que você está fazendo aqui? Ela segurou suas mãos e respondeu com firmeza. Eu vim salvar sua neta. E desta vez ninguém vai impedir que a verdade apareça. Otoniel perguntou como ela pretendia enfrentar pessoas tão poderosas. Francesca então mostrou a bolsa que carregava consigo. Porque os culpados sempre deixam rastros. E eu tenho exatamente o que preciso para derrubá-los. De volta ao plenário, a acusação continuou apresentando testemunhas. Tom foi chamado para depor e iniciou uma série de acusações contra Adriana. Ele afirmou que ela era ambiciosa e que sempre sonhou em enriquecer através de Arthur. Indignada, Adriana não conseguiu ficar calada. E quanto Ademir te pagou para mentir? O clima ficou ainda mais tenso. Logo depois, Pedro foi chamado para depor. Diante de todos, ele afirmou que Adriana jamais seria capaz de fazer mal a Arthur. Segundo Pedro, o empresário sofria por causa da própria família e encontrou em Adriana a única pessoa que realmente se importava com ele. Então veio uma revelação inesperada. Pedro olhou diretamente para Adriana. Eu amo essa mulher. O plenário inteiro ficou em silêncio. Adriana não conseguiu conter as lágrimas. Mesmo assim, os familiares de Arthur continuaram insistindo em sua condenação. Após todos os depoimentos, o tribunal entrou em deliberação. Algum tempo depois, o juiz retornou para anunciar o veredito. A tensão era insuportável. Quando começou a ler a sentença, Adriana sentiu o desespero tomar conta de seu coração.
Então veio a decisão. Declaro Adriana Brandão culpada e a condeno a 12 anos de reclusão em regime fechado. O choque foi imediato. Pilar, Ulisses, Silvana e Ademir trocaram olhares de vitória. Os seguranças se aproximaram para algemar Adriana. Ela chorava desesperadamente. Mas naquele exato instante, as portas do tribunal se abriram com um estrondo. Todos se viraram. Francesca entrou caminhando com firmeza. Sua voz ecoou por todo o salão. Parem tudo! O tribunal inteiro ficou em silêncio. Esta sessão não pode ser encerrada. Uma mulher inocente está sendo condenada enquanto a verdadeira culpada está sentada confortavelmente neste tribunal. Pilar empalideceu imediatamente ao reconhecer Francesca. Não, isso não pode estar acontecendo. O juiz exigiu explicações. Sem demonstrar medo, Francesca caminhou até a frente do plenário. Então abriu sua bolsa e retirou um celular. A prova que todos procuravam está aqui. Ela iniciou a reprodução de um vídeo. As imagens mostravam claramente a noite da morte de Arthur Brandão. O silêncio tomou conta do local. Todos observavam sem acreditar no que viam. As imagens revelavam Pilar empurrando Arthur da varanda. Não havia dúvidas. Não havia